Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos à live de hoje. Bem-vindos, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Olá. Aguardando uns minutinhos enquanto o público consegue entrar. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial sobre peso, mas de uma forma que você nunca escutou. Sobre peso sob a luz do Theta Healing. Eu garanto que vai ser muito esclarecedor. Desde já, eu vou pedir para vocês que vocês deixem as perguntas de vocês, que vocês usem não os comentários, mas esse botãozinho com um pontinho de interrogação, para que as suas perguntas não se percam, tá? Boa noite, Leia, querida, colega, instrutora, biomagnetista. Boa noite para todos. Michele Malta, que está aqui fazendo anatomia intuitiva. Muito joia. Bianca, olá. Juliana, que também está aqui fazendo anatomia intuitiva durante o dia, né? Tava aqui até agorinha há pouco. Isabela Marques, boa noite, querida, boa noite. Para mim não está aparecendo um ponto de interrogação. Vamos ver se eu consigo te ajudar, anjo. Olha, para quem não achar esse pontinho de interrogação, deixa a pergunta nos comentários, eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas como são muitas mensagens, né? Sempre, a cada pessoa que entra, eu corro o risco de perder sua pergunta, tá bom? Mas vou fazer o melhor que posso para responder a todos. Se você localizar esse botãozinho de perguntas, por favor, use ele, tá? Use ele. E assim a sua pergunta não se perde. Bom, sobrepeso sob a luz do Theta Healing. Boa noite, o meu apareceu, que joia! Fátima conseguiu encontrar o botãozinho de perguntas. Ok. Eu vou fazer uma abertura e a gente começa o nosso tema de hoje. Alice, o ponto de interrogação não aparece para quem está no computador, ele só aparece no celular. Gratidão, Alice, gratidão, anjo. Gratidão por essa luz, por esse esclarecimento. Eu acabei de aprender. Gratidão. Tá joia. Então eu convido vocês para fecharem os olhos um minutinho. Gosto de fazer uma meditação que a gente faz num curso chamado Você e a Terra. Então vocês vão imaginar a cada inspiração que vocês inspiram pura luz pelas narinas e por todos os poros. Imagine que você inspira pura luz pelas narinas e por todos os poros. E imagine que essa pura luz chega a todas as suas células. E quando você expira pelas narinas e por todos os poros, todas as toxinas, todos os pensamentos tóxicos, emoções tóxicas, preocupações. E de novo, inspire pura luz e expire todas as toxinas. Esse é um exercício que a gente faz no curso Theta Healing Você e a Terra. É uma excelente meditação para você fazer a qualquer momento do dia, para se conectar com você mesmo, para se conectar com o pulso da Terra, para que o seu corpo possa se beneficiar da Mãe Terra e do sopro da vida também. Ok, bom, sobrepeso é uma questão para muitas pessoas, né? Seja você alguém que está me ouvindo porque está buscando isso em seu benefício, seja você que está me ouvindo porque quer ajudar outras pessoas com essa questão. Então, a gente
a gente recebe muitas pessoas, né, como terapeuta, como Teta Healer, a gente recebe muitas pessoas que sofrem, vou dizer, porque estão insatisfeitas com seu peso, de uma forma ou de outra, né? E o que está relacionado a sobrepeso? Um monte de questões. Por isso a gente precisa de uma live só para isso, né? Muitas vezes quando eu falo de doenças, de crenças, de patógenos, de enfermidades, as pessoas me perguntam sobre sobrepeso, eu respondo da melhor forma possível, mas a gente precisa de uma live só para isso. E ainda assim é pouco tempo, tá? Então muitas coisas estão relacionadas a sobrepeso. Muitos padrões, muitas emoções, muitos padrões mentais, muitos hábitos, claro, e muitas crenças estão relacionadas ao sobrepeso. Então, uma gama de fatores pode ser causadora de sobrepeso, tá? Vamos por partes, então. As pessoas podem ter passado uma vida inteira no peso ideal e, de repente, quando elas sentem que a vida ficou muito pesada, quando elas sentem que elas têm que carregar todo o peso, né? Vou tentar criar um cenário fictício, tá? Então, digamos alguém que foi sempre muito saudável, muito esbelto, atlético, e num determinado ponto da vida essa pessoa perde o pai e ele se torna o esteio da família, o único suporte da família, o único provedor da família. E de repente aquilo é muito pesado. Por mais que ele faça aquilo com todo amor e com toda responsabilidade, até com muita competência, mas aquilo é muito pesado. É como se ele carregasse o peso do mundo. Então, o que o cérebro, o que o subconsciente, o que o corpo entende? Eu tenho que ficar mais forte ainda, eu tenho que ser mais resistente ainda, eu tenho que ocupar mais espaço ainda. Isso pode ser, por exemplo, uma causa de sobrepeso. Então, assim, a vida está tão pesada que o meu corpo, para dar conta de tanto peso, ele ganha peso, tá? Um outro exemplo, alguém que recebeu uma determinada tarefa, uma determinada atribuição, por exemplo, numa empresa, ou essa pessoa não se sente ouvida na empresa, ela sente perdão, estou procurando a expressão correta. Para ela ter peso na empresa, ela ganha peso corporal, tá? Então, o subconsciente, sempre lembro, né, para você que está ouvindo, que pode ser Teta Healer ou não, que o nosso subconsciente, ele nunca é um sabotador. Por mais que muitas vezes a gente fale dessa forma, eu me sabotei, meu subconsciente me sabotou, mas na verdade o seu subconsciente nunca quer te sabotar, nunca. Ele sempre quer te proteger, mas ele vai te proteger com as crenças que ele carrega. E às vezes, tentando te proteger, ele pode criar sobrepeso. Por exemplo, ele pode estar tentando te proteger do amor, criando sobrepeso, né? Ele pode estar tentando te proteger dos olhares do sexo oposto, criando sobrepeso. Isso é muito comum. Por que muitas pessoas engordam depois do casamento? Elas encontram a alma gêmea e aí engordam. Primeiro nos primeiros tempos, fica cheiroso, fica arrumado, fica esbelto, até emagrece de tanta paixão, né? Mas depois que a gente se sente completamente, talvez vinculado, estável, as pessoas, muitas, engordam. Por quê? Porque em algum nível pode ser uma forma do subconsciente dizer assim, olha, eu não estou mais no mercado, eu não estou mais disponível, tá? Eu sou completamente leal a alguém que eu já escolhi para minha vida e não estou mais disponível. É uma forma da gente dizer com a linguagem corporal de que, olha, não tô, nem me olhe, nem me cante, nem me observe, porque eu não estou disponível. Eu já estou comprometido, né? Outra razão para as pessoas engordarem, às vezes elas carregam, é como se elas carregassem toda a tristeza da família, ou ainda, deixa eu procurar uma expressão adequada, toda a bagagem da família, que não serve mais para o bem maior. Nesse caso, não só a pessoa ganha peso, mas geralmente a casa dessa pessoa é muito bagunçada. Ela tem dificuldade de deixar a casa organizada, de deixar a casa limpa até.
ela tem dificuldade de se desfazer daquilo que não serve mais também. Então, alguém que está com os armários abarrotados, está com a casa desorganizada e sobrepeso, com certeza são questões genéticas e ancestrais. Essa pessoa talvez esteja carregando muita coisa da família e aí ela não consegue liberar, né? Não consegue liberar o que é dela e isso se mostra no corpo também, tá? Percebem, eu não falei nem de metade das razões, percebem como são variadas as razões por trás do sobrepeso, porque que não é possível a gente dar uma resposta única, né? Para alguém que pergunta, e sobrepeso, Fernanda, qual a razão? Não posso nunca dar uma resposta única para isso, porque seria muito leviano. Existem 1000 razões para o sobrepeso, tá? Às vezes as pessoas engordam por pertencimento. Então, para pertencer à família, para pertencer a um grupo, elas ganham peso. Não, todo mundo na minha família, ou toda mulher na minha família tem uns quilinhos a mais, então eu não posso ser a única magra. Isso tudo, importante lembrar, isso tudo não é consciente, isso tudo é subconsciente, né? Então, como seria se eu fosse a única magra da família? Como seria se eu fosse a única magra do meu grupo de escola? Como seria se eu fosse a única magra do meu grupo de estudos, do meu grupo de parturientes? Como seria, né? Será que eu me sentiria realmente 100% pertencente? Será que alguém pode ficar com inveja? Será que alguém pode achar que eu sou superficial, que eu não tenho algo a agregar simplesmente porque eu tô em boa forma? Então tudo isso está relacionado a sobrepeso. Deixa eu ver aqui um pouquinho das perguntas para tentar não perder as perguntas que aparecem aqui nos comentários. E para quem entrou depois do meu aviso, se vocês localizarem, se você está no celular, você consegue localizar um pontinho de interrogação. Deixa a sua pergunta no pontinho de interrogação para que a sua pergunta não se perca, tá? Se você está no computador, talvez você só possa mesmo fazer sua pergunta pelos comentários. Marcela Pupo, olá, colega, né, instrutora. Bom, para ela ter autoridade na empresa, ela ganha peso? Pode ser. Para ser levada a sério, uma pessoa pode ganhar peso, tá? Então, geneticamente, historicamente, por muitos séculos, a pessoa mais respeitada na comunidade, na tribo, no clã, era a pessoa mais obesa. No Havaí, até hoje, para vocês terem ideia, a pessoa mais obesa, o homem ou a mulher mais obesa, ela é considerada a mais sábia, ela é considerada a mais iluminada, ela é considerada a mais próspera, a mais fértil. Então isso tudo está nos nossos registros genéticos e históricos, tá? Não é algo que você pensa. Pode ser que quando você me escuta falando isso, você pensa, mas que absurdo. Imagina. Mas está gravado nas nossas células, é histórico, é genético, né? A gente recebe geneticamente as crenças de 7 gerações. 7 gerações, 7 vezes 30 anos, dá aproximadamente 210 anos. E da 8ª geração para trás, é tudo nível histórico, e a gente recebe tudo isso. Perguntinhas. Então, é possível que hajam vários motivos ao mesmo tempo causando sobrepeso? Sim, com certeza. Geralmente é mais de um motivo, especialmente quando a pessoa há muito tempo se debate com o sobrepeso, tá? É porque são geralmente várias questões. O seu corpo, ele cria o sobrepeso porque ele está tentando sempre resolver, eu falo um problema, mas na verdade ele pode estar usando o sobrepeso para resolver vários problemas de uma vez. Outro exemplo, um outro ótimo exemplo, até pessoal, né? Então, quando há 2 anos eu estava no meu peso super ideal, estava super feliz, eu tenho 1,74 m e eu estava num peso jóia, sem fazer esforço, sem me abster de coisas que eu gosto de comer, mas de forma geral eu como bem, eu como quinoa ao invés de arroz, eu como alimentos orgânicos, eu nunca me interessei por Coca-Cola, nem por chocolate, mas por outro lado eu adoro sorvete. E depois de tantos anos fazendo digging, trabalhando as minhas crenças, eu não consigo mais tomar um pote de sorvete, não consigo, mas
uma bola, uma colher, sempre bem-vinda. Mas nessa época, né, depois de trabalhar tantas crenças, o meu corpo finalmente ele tinha chegado num ponto assim de tal equilíbrio, de tanto limpar emoções negativas, que sem esforço eu estava no meu peso ideal. Mas depois da pandemia, alguns eventos na minha vida mudaram meus hábitos, não só meus hábitos, claro, mas tem muito a ver com as nossas crenças e emoções. E de novo eu ganhei muito peso, tá? Eu percebo em mim, por exemplo, né, que toda vez que eu me sinto bem, que eu me sinto em forma e que eu percebo que me vem dessa forma, o meu corpo começa a ganhar sobrepeso. E isso acontece com muitas mulheres, muitas mulheres. Então, às vezes, para ser respeitada, a mulher ganha peso. Para não ser cobiçada, ela ganha peso. Para ser vista como alguém que pode ser levada a sério, que pode ser só uma professora, não uma mulher bonita, ela ganha peso. Então, é claro que aqui eu estou entrando numa série de questões de cunho cultural, de cunho até político, a gente poderia dizer, né? Mas eu não estou falando na intenção de ser feminista ou antifeminista ou isso ou aquilo. Eu estou falando de crenças. E crenças são, muitas vezes, sim, culturais, muitas vezes da consciência coletiva. Então, para consciência coletiva, por exemplo, eu atendo mulheres que eu percebo que a crença é a seguinte: bom, eu casei, eu tenho filhos, eu não posso mais ser uma mulher atraente. Para ser vista como uma boa esposa, uma boa mãe, eu não posso ser uma mulher atraente. Não tão atraente quanto eu era antes de ter filhos e marido. Tá? Então isso tudo tá muito relacionado ao sobrepeso. E por que algumas pessoas liberam sobrepeso facilmente e outras não? Se o nosso subconsciente entende que não é seguro a gente liberar o sobrepeso e se sentir disposto, belo, em boa forma, ele não vai deixar você liberar sobrepeso. Você pode jejuar, você pode, né? Vocês sabem ou não? Eu sei por experiência que quando eu tenho crenças limitantes impedindo a liberação de sobrepeso, mesmo jejuando, a gente não consegue liberar sobrepeso. E quando você limpa o que está impedindo, né, que você esteja em forma, o seu corpo começa a fazer isso de uma forma muito tranquila. Mas aí eu queria falar de um outro aspecto para vocês. Antes disso, mais um exemplo, né? A própria Vianney Stibal, né, criadora do Theta Healing, ela conta que por muito tempo da vida dela, grande parte da vida dela, ela foi muito magrinha. E ela é pequenininha, então muito miudinha, né? O que a gente chamaria de mignon. E quando ela começou a ensinar Theta Healing, especificamente quando ela começou a viajar pelo mundo para ensinar Theta Healing, ela começou a ganhar peso. Então, primeiro ela pensou que pudesse ser a quantidade de voos, porque quando a gente voa demais, a gente tem uma tendência mais fácil ganhar sobrepeso, porque a gente tem menos oxigênio enquanto está voando, é mais radiação. Os minerais que o seu corpo vai usar muito mais magnésio e cálcio enquanto você está voando. Então, tem várias descompensações quando a gente voa demais. Então, a princípio, ela pensou que pudesse ser isso, só que não. Ela achou que pudesse ser a quantidade de antialérgico que durante um período da vida ela precisou tomar e talvez tenha tido a sua contribuição também. Mas ela percebeu que um grande motivo, né, para o cérebro dela fazer o sobrepeso é que enquanto ela é mais cheinha, chubby, né, como a gente fala no inglês, ela é huggable. Huggable no inglês é abraçável. Então, enquanto ela é cheinha, os alunos podem abraçá-la sem que ela seja uma mulher bonita que os alunos estão abraçando, ou uma mulher desejável, ou um perigo para as esposas dos alunos, né? Enquanto ela está cheinha, ela pode ser abraçada pelos alunos e pelas alunas. Ela não é uma ameaça nem para um nem para outro, né? Então isso é algo que eu percebo em mim também, né? Que eu tive que trabalhar e que eu ainda tenho que trabalhar mais profundamente. E eu tô falando disso, tô dando esse exemplo, inclusive pessoal, porque é algo muito comum na nossa cultura.
Deixa eu passar de novo aqui pelos comentários e ver as perguntinhas que apareceram. Depois eu quero falar para vocês, então, do que acontece, do que pode facilitar ou não a liberação do sobrepeso e o que faz com que aconteça o tal do efeito rebote, tá? Boa noite. Pode ser que a pessoa não mamou quando era bebê. Pode ser, sim. Pode ser que tenha alguma questão com a nutrição e aí ela não se sente emocionalmente nutrida e aí ela recorre sempre excessivamente ao alimento e por isso ganha peso. Pode ser, por exemplo, que essa pessoa não sabe descansar, ela tem crenças de que ela nunca pode parar, ela nunca pode descansar, é errado descansar, é feio parar, eu faço tudo o tempo todo, não descanso, eu não paro. E aí essa pessoa só para um pouquinho para comer. Aliás, ela nem para, ela come de pé, né? Ou ela come só às 11 da noite, à 1 da manhã, quando ela está absolutamente exausta. Então, entende? Não dá para falar assim, não, a pessoa come porque ela não foi amamentada. Pode ser, mas pode ser tanta coisa, né? Por isso que é importante olhar caso a caso. E no TETA, o que a gente faz? A gente procura descobrir com o digging, com o trabalho de crenças, do que está servindo. Então, para essa pessoa, do que serve para ela o sobrepeso? Do que serve para ela o alimento? Ou ainda, será que ela se pune com o alimento? Né? Porque as pessoas podem engordar comendo bolo de chocolate, elas podem engordar simplesmente comendo arroz e feijão fora de hora. Então, eu, por exemplo, não me enveneno com o que eu como. Eu não me puno com o que eu como. Eu, felizmente, já há muito tempo, eu realmente, o que coloco no meu corpo é alimento, não é veneno de nenhum tipo, né? Não tenho micro-ondas na minha casa, procuro não abrir nenhum tipo de embalagem, tudo realmente vem da terra e geralmente é orgânico. Mas entende? Então a gente precisa ver realmente cada caso, qual é a relação dessa pessoa com a comida. Essa pessoa foi obrigada a comer tudo que ela não queria comer quando era criança. A gente escuta muito isso também, né? Não, eu como porque eu fui ensinado que eu tinha que limpar o prato. Minha mãe só ficava feliz quando eu comia tudo. Na minha família, bebê saudável era bebê gordo. Então, para eu garantir para minha mãe, para eu mostrar para minha mãe que ela me criou bem, eu como um pouco em excesso até hoje. Pode ser também. Então, você vê, pode ter faltado amamentação, pode ter sobrado, né? Um outro caso que eu me lembrei agora, uma criança, uma jovem já, né? Uma jovem mulher, que quando ela nasceu, os médicos disseram para essa mãe, para a mãe dela, que ela não ia sobreviver. Aliás, desde a gestação, né? Os médicos sempre disseram que ela não ia sobreviver. Então, a vida toda, para ela, assim, comer e tá acima do peso, era uma prova de eu vivi, mãe, tá vendo? Eu tô viva, mãe, eu tô viva, eu tô forte, você pode ficar despreocupada, né? Mas, de novo, isso tudo é subconsciente. Tô procurando aqui de novo as perguntas. Vou olhar no ponto de interrogação, tá? Ressentimentos, sim, ressentimentos têm toda a relação com sobrepeso, né? A Vaiana sempre fala, você quer liberar sobrepeso, limpe ressentimentos. Muitas vezes o ressentimento é com a gente mesmo, né? Então, para você que é Teta Healer que está me escutando, uma coisa muito indicada para liberar sobrepeso é o canto do coração. Compulsão alimentar, tá joia, Ângela? Vou tentar falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. A gente pode falar também de distúrbios alimentares, né? Da bulimia, da anorexia, mas a compulsão alimentar, tá joia? A Ângela perguntou. Anjo, como todo vício, toda compulsão, a gente vai procurar encontrar que falta que aquela compulsão está suprindo, né? Acredito até que eu já tenha te respondido. Eu não sei se você fez essa pergunta há poucos minutos, antes de eu falar que as pessoas podem ter compulsão alimentar porque elas estão se punindo com o alimento, ou porque elas estão tapando um buraco com o alimento, ou porque a única forma delas estarem em paz, é o único momento que ninguém fala comigo, ninguém me exige nada, é a hora que eu como.
Ou é a única hora que eu não pego o celular para responder uma mensagem, é a hora que eu como, tá? Então, de novo, a gente tem que ver o que essa compulsão alimentar está compensando. Qual é o ganho? Do que ela está servindo? Hoje, por exemplo, aqui na Anatomia Intuitiva me perguntaram sobre cigarro, tá? Só para fazer um paralelo. Fernanda, como que a gente trabalha cigarro? Então, de novo, do que serve o cigarro para essa pessoa especificamente? O cigarro para ela é uma forma de se conectar com o grupo, o cigarro para ela é uma forma de se conectar com o pai que fumava, o cigarro para ela é uma forma de estar sozinha. Então, a gente precisa saber, essa pessoa ela fuma quando ela está com os colegas, com os amigos, com a família, ou ela sai sozinha para fumar? Ah, ela sai sozinha para fumar. Então, ok. Será que o cigarro não é a forma dela estar sozinha? É um motivo, uma razão, uma desculpa para ela estar sozinha, para ela ter um pouquinho de paz, para ela poder ficar com ela mesma? Tá? Então é o mesmo raciocínio com a compulsão alimentar. A gente precisa de mais informações, né? Não dá para falar assim, ó, compulsão alimentar é isso. A gente precisa saber quais são qual é o contexto dessa compulsão alimentar? Quando começou? Como essa pessoa vive? A compulsão alimentar é por qual tipo de alimento? Uma série de coisas, tá? Bom, vou procurar falar um pouquinho então do tal do efeito rebote, que eu queria muito falar com vocês, porque é realmente uma perspectiva muito, muito diferente do que a gente costuma escutar por aí, do que a gente escutou a nossa vida toda, tá? Então, quando seu cliente começa a liberar sobrepeso, vocês sabem que todo o excesso que estava guardado nas células adiposas, as células adiposas começam a ser queimadas e tudo que estava guardado nas células adiposas vai para a corrente sanguínea. Muito bem. Nossas células adiposas, elas são usadas pelo nosso corpo com qual intuito? Tudo que o seu corpo vê como lixo é armazenado, encapsulado nas células adiposas. Seja um metal pesado, seja um veneno, seja até um parasita de algo que você comeu, mas não chegou a te dar uma dor de barriga, não chegou a te fazer mal porque o seu corpo cuidou disso rápido e encapsulou numa célula adiposa, tá? É claro que tem parasita de todo tamanho, mas tem parasitas que podem ser encapsulados numa célula adiposa, tá? Então, as emoções tóxicas, os pensamentos tóxicos, como assim, Fernando? Um pensamento numa célula adiposa. Cada pensamento seu, cada emoção negativa sua gera uma química, não é? E aquela química, ela pode ser ácida, ela pode ser mais venenosa, ou se ela tiver uma química positiva, como é a química da gentileza, do respeito, do amor próprio, é uma química legal. Então, é nesse sentido que eu tô falando, que o seu corpo ele também se defende dos seus pensamentos e emoções tóxicas. Então, cada vez que você se olha no espelho e fala assim, ai meu Deus, eu tô desse tamanho, ai, olha mais essa ruga nova que apareceu, o seu corpo se defende desses seus pensamentos, até desses seus pensamentos ele se defende. Como? Criando células adiposas. Né? Por isso que a gente fala assim, que comer com culpa é a pior coisa, porque se você come com culpa, seu corpo vai entender que aquilo que você está comendo não te faz bem e que ele tem que te proteger daquele alimento. O que ele vai fazer? Vai encapsular em células adiposas, tá? Então, sempre que você come ou alguém te serviu algo e você, digamos que você está visitando, né? Você não pode fazer uma desfeita, você tem que comer e você fica, ai meu Deus, como será que isso foi feito? Será que foi bem feito? Será que vai me fazer bem? Será que não vai me fazer mal? E o seu corpo entende que ele tem que te defender daquilo. Ele vai armazenar em células adiposas. Então, tudo que você come, né, no Teta, a gente fala assim, abençoe, né? Além, claro, de você escolher, de preferência, né? Você escolher, escutar seu corpo, saber o que o seu corpo realmente quer, o que realmente é bom para você, abençoe tudo que você come, tá? Abençoe. Vai comer um bolo de chocolate? Abençoe. Vai comer um prato de brócolis? Abençoe, tá bom? É orgânico ou não? Abençoe, ok? Enfim, quando você começa a liberar peso, começa a queimar as células adiposas e tudo isso que antes estava ali guardado nas células adiposas começa a ser jogado na corrente sanguínea. Então, olha só, todas essas emoções negativas, toda essa química, vou dizer assim,
ácida que estava lá guardada, de repente está na sua corrente sanguínea. Portanto, quando alguém começa a emagrecer, essa pessoa vai ter que lidar com todas as emoções que foram guardadas, às vezes durante meses, às vezes durante anos, às vezes durante décadas. Então, uma pessoa de 50 anos que começa a liberar sobrepeso, ela talvez comece a ter que lidar com emoções de quando ela tinha 13 anos, tá? A emoção de não se sentir adequada, de que ninguém gosta de mim, de que eu sou esquisita, de que eu tenho um nariz que não é tão bonito quanto o da minha colega que é a popular, e tudo isso, tá? E rejeição e tudo mais. Além disso, que eu acabei de falar para vocês, quando você se exercita também, como muitas pessoas, né, estavam sedentárias e agora eu vou mudar meu estilo de vida e eu vou praticar exercício. Maravilha, isso é muito importante. Todo curador, toda pessoa, todo intuitivo, toda pessoa que trabalha com energia, que trabalha com cura, deveria se exercitar. Aliás, todo mundo, claro, né, mas eu tô reforçando isso porque quem trabalha, vamos dizer assim, com espírito, com energia, muitas vezes tem a tendência, por crenças, né, de relegar o corpo a último plano. Mas é muito importante que a gente se exercite, é muito importante. E a gente tem a tendência de dar todo o nosso tempo para os outros, né? É 2 da manhã e a gente está atendendo, está respondendo mensagens, está ajudando, está auxiliando. Então, que momento que a gente deixa para a gente se cuidar, quanto mais para a gente se exercitar. E é muito importante se exercitar. É importante para movimentar o seu sistema linfático, que de outra forma ele não se movimenta, né? O coração é o que bombeia seu sistema circulatório, mas o que bombeia o seu sistema linfático é o movimento. E o sistema linfático é justamente o que permite que o seu corpo jogue fora o que não serve. Então, todas as toxinas, os metais pesados, aquela acidez que eu falei para vocês, os pensamentos e emoções negativas, como que ela vai embora se a gente não se movimenta? Inclusive os seus chakras, para os seus chakras estarem completamente saudáveis, abertos, potentes de energia vital, a gente tem que se exercitar, tá? Se você puder, junto a isso, receber diariamente 15, 20 minutinhos de sol, melhor ainda. Não é à toa que o sol em muitas culturas é considerado a própria energia divina, né? Para vocês terem ideia, tem chakras, tem, por exemplo, um chakra aqui na nossa nuca que ele só é ativado se a gente toma sol, tá? O sol limpa miasmas, o sol te dá energia vital, né? Além de sintetizar a vitamina D e tantos outros benefícios. Mas, enfim, quero voltar lá para o efeito rebote, tá? Então, quando a pessoa começa a se exercitar, o sistema linfático dela começa a se movimentar. E aí, mais uma vez, todo aquele lixo físico e emocional e energético que estava guardado em diversos cantinhos do nosso corpo, ele vai para a corrente sanguínea. É por isso que uma pessoa que foi sedentária durante o tempo, quando ela começa a se exercitar, no primeiro dia ela tem todo o gás. No segundo dia ela tem gás. No terceiro dia ela fala assim, hoje eu não vou, tá? O corpo dói, ela fica desanimada, ela fica irritada, ela fica de mau humor. Então isso tudo é justamente porque todo o lixo que estava guardadinho, quietinho, dentro das células adiposas, agora ele está na corrente sanguínea. Muito bem! Agora você pode se perdoar, portanto, você pode entender e se perdoar porque que você começa a dieta e desiste no segundo ou terceiro dia, né? Ou se você tiver muita força de vontade, por que você desiste na segunda semana, tá? É por isso. Bom, o que a gente pode fazer para facilitar, né? Com o Theta, a gente faz trabalho de crenças. A gente vai trabalhar justamente nas emoções e nas crenças que causaram o sobrepeso, né? E de novo, né? Isso pode ser que a gente tenha que trabalhar vários momentos da vida. E vai depender caso a caso, né? Pode ser que eu tenha que trabalhar só algo que aconteceu comigo há 6 meses, pode ser que eu tenha que trabalhar o que aconteceu há 6 meses e há 20 anos, e quando eu tinha 7 anos, e quando eu tinha 13, levei a primeira cantada na rua. Então, de novo, caso a caso, tá? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar
esses choques, esses traumas, essas dores emocionais, o efeito rebote, ele é muito amenizado, porque conforme a gente trabalha as crenças numa sessão de Theta Healing e as emoções negativas, elas são liberadas. Então, quando você faz o exercício físico ou libera sobrepeso, as suas células adiposas não tem mais tanto lixo para jogar na corrente sanguínea. Então fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil. Esse tal de efeito rebote, ele pode ser amenizado, ele pode ser até neutralizado se a gente fizer trabalho de crenças o suficiente, tá? Antes e durante, né, todo o trabalho de liberação de sobrepeso, tá? De emagrecimento, ou de mudança alimentar, ou de mudança de hábitos, né? De condicionamento físico. Então fica muito mais fácil quando a gente consegue aliar tudo isso ao trabalho que o Theta Healing proporciona pra gente, tá? Bom, deixa eu ver aqui então. O que eu mais queria passar para vocês, acabei de passar. É claro que sempre tem mais. Deixa eu ver as perguntinhas. Ressentimentos, medo de ser vista. Sim, Priscila. O medo de ser vista, né, ou de ser visto, tem muita relação com sobrepeso. Eu ia dizer que costuma ter mais relação para as mulheres, mas não sei se eu posso dizer isso, tá? Pode ter muita relação para os homens também. Vocês sabem, né? A gente sabe que a sociedade ainda lida de forma um pouco diferente com homens e mulheres acima do peso. A gente pode ver isso ainda na TV, né? É muito mais fácil você ver um homem acima do peso no papel de galã do que uma mulher acima do peso no papel de mocinha. A gente ainda vê isso, né? Isso está diminuindo, mas a gente ainda vê isso. Então, isso reflete, né, as crenças históricas da consciência coletiva. Essas são as crenças da consciência coletiva, mas aí tem as crenças genéticas que a gente herdou das nossas linhagens, papai, mamãe, vovó, vovô, bisavô, tataravô, e tem as crenças pessoais, individuais, de nível primário, né? Particulares de cada um. Perguntas, amores? Na semana passada, eu estava falando sobre um outro tema e alguém me perguntou sobre obesidade infantil. Eu não tô vendo aqui essa pergunta hoje, tá? Mas eu vou então responder. Bom, como eu falei para vocês até agora, existe uma infinidade de razões para a obesidade. Muitas vezes, muitas razões combinadas ao mesmo tempo, né? A criança, a gente precisa lembrar que a criança, quando a gente vai atender uma criança ou vai olhar para uma questão de uma criança, a gente vai pensar em 3 fatores, tá? Vamos pensar que são 3 linhas de investigação, 3 coisas que a gente tem que checar. Primeiro, claro, o que está acontecendo com a criança. Então, obviamente, né, que se chega uma criança para mim com uma questão de sobrepeso ou de obesidade, saber se isso incomoda a criança ou se incomoda só os pais, isso é uma questão, porque às vezes os pais ficam com vergonha, os pais se sentem mal, mas a criança nem se deu conta de que ela está acima do peso. E no momento em que um adulto fala assim, vamos tratar o sobrepeso, a criança fala assim, nossa, então quer dizer que eu tô fora do padrão? Quer dizer que eu tenho que ficar com vergonha? Quer dizer que, tá? Então a gente precisa ter muita amorosidade e respeito para cuidar, sim, evidentemente, da criança, mas de uma forma que ela não se sinta, ela não precisa comprar a vergonha do adulto, né? Ou o desconforto do adulto, porque para criança tá tudo bem, né? Tá tudo bem até uma certa idade, até que ela começa a comprar os grilos do mundo adulto, né? Então esse é um cuidado bem especial. Então assim, ver o que a criança está vivendo, claro, como que ela come, ela dorme. Tem pessoas que engordam porque elas não dormem. Você tem que dormir na hora certa para o seu corpo poder fazer tudo o que ele tem que fazer
e para ele poder gerar os hormônios corretos, para o metabolismo poder funcionar da forma correta. Então, isso também tem relação com o sobrepeso, né? Às vezes a questão da pessoa não é com a alimentação, é com sono. A pessoa não dorme, ou não dorme na hora certa. Se você só dorme depois da meia-noite, é uma ótima fórmula para engordar. E cada hora que você dorme antes da meia-noite, vale por 2 que você dorme depois da meia-noite. Tá? Então, se você tem a possibilidade, você vai ter que trabalhar até altas horas, até 4 da manhã. Mas se for possível, é melhor você parar às 10 da noite, deitar, levantar às 2 da manhã e trabalhar até às 6 da manhã, tá? Não, mas eu tenho que entregar isso amanhã às 6 da manhã, tá bom. Se for possível, dorme das 10 da noite às 2 e trabalha das 2 às 6 e entrega o seu trabalho. Para o seu corpo é melhor do que você ficar acordado até às 4 da manhã, enviar o seu trabalho e ir dormir às 4 da manhã, tá? Então, de novo, voltando para a criança, né? A gente vai olhar para os hábitos dela, por que ela está engordando, como ela se sente, qual é o contexto dela, né? Como ela está se sentindo, ela pode estar se escondendo? Pode, ela pode, por exemplo, claro que eu tô dando um exemplo extremo, mas que infelizmente acontece, uma criança, seja menino ou menina, pode estar sentindo que tem que... Ai, como eu falo isso, gente? Tem coisas que eu fico pensando como falar para não chocar ninguém. Como eu me escondo para não ser visto como sexualmente maduro? Como eu me escondo para não ser visto por um possível predador? Isso pode ser, sim, fator para uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto engordar, né? E às vezes não quer dizer que a criança foi abusada, mas pode ser que ela sentiu no campo que ela precisava se proteger. Ela sentiu que ela foi vista de uma forma diferente por alguém. E aí o subconsciente dela já reage e fala assim, tá bom, vamos nos esconder. Igual um peixe baiacu, né? Que a hora que ele tá ameaçado, a hora que aparece um predador que pode comer, ele incha, né? Exatamente para não ser comido. Me desculpem fazer esse trocadilho, mas é exatamente isso, tá? Então essa é uma possibilidade? Uma possibilidade, uma possibilidade, dentre tantas outras, tá? Ela pode engordar para se proteger de um ambiente de brigas, pode, para não ser vista, para não ser criticada, ou de novo, uma criança que recebe muita responsabilidade, tá pesado para ela, nossa, como é pesado, eu tenho que fazer esses adultos felizes o tempo inteiro, é muito pesado, por mais que eu faça, parece que eu não sou suficiente, então ela engorda. Então a gente vai olhar para as questões da criança. Eu ainda tô no item 1, tá? Eu falei que eram 3 itens pra gente checar, eu ainda tô no 1. A gente tá checando o contexto da criança, né? O que pode estar acontecendo com a criança que fez o subconsciente dela entender que seria um ganho para ela o sobrepeso. O segundo check-up que a gente faz com uma criança é se ela está refletindo os pais. Então, uma menina, a gente vai olhar para a mãe, um menino, a gente vai olhar para o pai, tá? Será que essa criança está comendo, está se entupindo de alimento porque é a única forma dela se sentir nutrida, quando na verdade a mãe não se sente nutrida? Será que esse menino está se entupindo de alimento, comendo só coisa gordurosa, porque o pai dele é que sente falta de proteção? Então o tipo de alimento que as pessoas procuram também dizem muito. Se a pessoa procura mais gordura, ela está procurando proteção. O que é a gordura no nosso corpo? Do que serve a gordura no seu corpo? Para proteção. Vocês lembram do Kung Fu Panda? Eu acho aquilo tão didático que eu sempre acabo mencionando ele como exemplo. O Kung Fu Panda, especialmente no primeiro filme, ele ganha do vilão da história porque ele é tão fofo, né? Que quando o vilão golpeia o Kung Fu Panda, o Kung Fu Panda simplesmente devolve, né? Simplesmente amortece, aquela gordura simplesmente amortece o impacto. Aliás, essa é a palavra perfeita que eu tô procurando desde o início da live, tá? As pessoas engordam para amortecer os impactos da vida.
Ponto. Agora, qual impacto é que muda de pessoa para pessoa, tá? Então, se alguém começou a engordar, é porque o cérebro dela, o corpo dela entendeu que tinha que se proteger, que amortecer os impactos da vida. Se esse impacto é a surra que eu levo dos meus pais, os gritos que eu escuto do meu marido, as cobranças que eu escuto do meu chefe, as cantadas que eu já levei na rua, isso muda de pessoa para pessoa. Entende? Tá? Então, voltando para a criança, o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com os pais? Porque ela pode estar refletindo os pais, especialmente até os 14 anos, tá? Menina, a mãe, menino, o pai. E terceiro, a gente olha para o que aconteceu com os pais quando tinha a idade daquela criança. Então, só para exemplificar, não estou dizendo que é isso, é só um exemplo. Digamos que esse menininho tem 8 anos e que ele começou a ganhar peso, tá? E aí a gente olha para a vida desse menino, a gente olha para a vida do pai desse menino no presente, e aí a gente olha para o pai quando tinha 8 anos, e a gente descobre que naquela época, quando o pai dele tinha 8 anos, ele perdeu a mãe e teve que passar por várias casas de vários parentes e que ele passou fome. Então o filho dele, agora com 8 anos, está fazendo um espelhamento de quando o pai tinha 8 anos e está fazendo uma compensação. Pode ser isso? Pode ser isso, mas volto a dizer, é uma possibilidade dentre outras tantas, tá? Perguntas. Comandos para os hormônios ajudam? A Marcela, né? Por exemplo, níveis normais de cortisol, T3, insulina. Nossa, que legal, Marcela. Sim, você sempre pode pedir, né? Como o Theta Healer, você sempre pode pedir. Criador é comandado a equilibrar todos os hormônios, todas as glândulas, toda a química do meu corpo, equilibrar os hemisférios cerebrais, você sempre pode pedir isso, tá? Mesmo que você não saiba denominar corretamente quais são os hormônios envolvidos. Aliás, eu sempre prefiro simplesmente pedir para o Criador. O Criador é comandado a equilibrar tudo que precisa ser equilibrado da mais elevada maneira, né? Sempre confio mais na inteligência suprema do Criador, tá? Reeducação alimentar junto com o trabalho de crenças faz com que o paciente tenha ótimos resultados. Ah, Rafaela, Dona Del, nutricionista linda, maravilhosa, tá aqui fazendo essa colocação, tá? A reeducação alimentar junto com o trabalho de crenças faz com que o paciente tenha ótimos resultados. Ela é nutricionista e Theta Healer, já fez anatomia intuitiva também. Que mais, amores? Tô procurando aqui perguntas que eu possa ter deixado passar. Não estou achando. Tá. Deixa eu ver, acho que a gente tem mais 5, 7 minutinhos, talvez. As crianças ainda, sinto de falar um pouquinho mais ainda sobre as crianças, tá? Já que não apareceram outras perguntas. Aliás, posso falar um pouquinho de anorexia e bulimia também. Bom, o grande desafio com bulimia e anorexia é que geralmente essas pessoas não querem ser tratadas, né? Elas não acham que elas têm um problema. O problema é todo mundo que tenta fazer com que elas parem com a bulimia e anorexia, né? Então, um grande desafio para a família e para a equipe terapêutica médica que está cuidando, que está procurando ajudar, é que essas pessoas raramente querem ser ajudadas. Então, caso, né, a gente tenha a oportunidade de trabalhar com alguém que está passando por esse quadro, que passou por esse quadro, tanto quanto possível, a gente vai, claro, vai fazer trabalho de crenças, vai limpar choque e trauma, vai fazer, como a Marcela Pupo aqui lembrou, vai pedir para o Criador equilibrar a química do cérebro, a química do corpo, dos hormônios, das glândulas, e a gente vai fazer amor para o bebê no ventre. Amor para o bebê no ventre é muito importante, cura do coração partido, tá? Então, para esses distúrbios alimentares, anorexia e bulimia e a compulsão alimentar também, que a Angela Lemes tinha perguntado a respeito, é muito importante fazer amor para o bebê no ventre. Muitas vezes
esses distúrbios tiveram início na gestação. Não quer dizer que eu não fui desejada. Pode ser que é porque eu não fui desejada, que é porque eu não me senti nutrida. Sim, mas pode ser que eu não tenha me sentido nutrida porque minha mãe não se sentiu nutrida. Minha mãe me queria, me desejava, me amava, mas minha mãe não se sentiu nutrida durante a gestação. E eu recebo através do cordão umbilical tudo o que ela sente. Então, se minha mãe não se sente nutrida, se ela se sente, vamos dizer, um estorvo para a família ou para o parceiro porque está grávida, o bebê se sente assim. Então, o bebê pode, desde o início, sentir que acho que eu vim na hora errada, vim na família errada, não devia ter vindo, acho que eu não trouxe alegria nenhuma para o mundo. Mas ele foi super desejado, foi amado, foi querido pela mãe, mas a mãe não se sentia amada e nutrida, tá? Então, o amor pro bebê no ventre é uma prática que a gente aprende no DNA avançado e que é profundamente curadora, tá? Eu gostaria de fazer aqui agora com vocês, com quem quiser fazer, seja você Theta Healer ou não, eu vou guiar vocês nesse exercício, tá? É sempre maravilhoso para a gente se lembrar, para suas células se lembrarem de que você veio de um lugar de perfeito amor, que você merece ser completamente amado, que você merece ser completamente nutrido do que é puro e do que é bom para você, tá? Seja no nível emocional, seja no nível físico. Ok, eu vou convidar vocês então para fecharem os olhos um pouquinho. É realmente importante, tá? Se vocês puderem fechar os olhos. Respira profundamente. Vou repetir com vocês o que a gente fez um pouquinho no começo da live, né? Então, a cada inspiração, imagine que você está inspirando pura luz pelas narinas e por todos os poros. E essa luz chega a todas as suas células. E expire. E a cada expiração você expira todas as toxinas, pensamentos tóxicos e ácidos, emoções tóxicas, negativas. E de novo, inspire pura luz e expire todas as toxinas. Fernanda Reis, foi lindo o trabalho de bebê no ventre no curso DNA Avançado, do qual participei em Maceió. É lindo mesmo. Ok. De olhos fechados, imagine que você traz a energia divina da Mãe Terra. Traz essa energia da Mãe Terra, energia divina de amor, de vida. Traz essa energia até a base da sua coluna. E imagine que essa energia sobe agora pela sua coluna, por todos os chakras, até o topo da cabeça. E agora, essa energia divina que você trouxe do centro da Terra até o topo da cabeça, cria uma linda esfera de luz no topo da sua cabeça. Uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. E agora imagine que você se senta dentro dessa linda esfera de luz. E imagine que você começa a subir dentro dessa esfera de luz. Essa live ficará salva no IGTV, todas ficam, tá? Toda quinta-feira às 19 horas. Elas ficam salvas no IGTV e todas as terças às 19 horas, grupos de estudo pelo Zoom, mas os grupos de estudo são para Theta Healers, tá? Vocês podem conferir aqui no link mesmo na bio do Instagram, vocês têm o link para você que é Theta Healer, vocês têm o link para entrar no Zoom toda terça, 19 horas, para o grupo de estudo. Na próxima terça o nosso tema é Digging e Iluminação. Continuando a meditação, me perdoem. Dentro da sua esfera de luz, imagine que você sobe, atravessa o céu, o espaço, a atmosfera, todo o universo. Continua subindo. Imagine que você passa por luzes claras, escuras, claras, por uma luz dourada. E agora você passa por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris. Esse é o plano das leis. E sobe, continua subindo, e você se depara com um infinito de luz branca perolada. Infinita luz branca perolada por toda parte. Saia da sua esfera de luz e mergulhe, dissolva-se nessa infinita luz branca perolada.
puro amor incondicional, pura energia de criação, sem esforço, só se permita. Permita-se sentir que você é completamente amado, completamente amparado, que você está completamente seguro, que você é impecável para o Criador, que você é uma criança de Deus tão querida. Sinta essa perfeita calma, da energia mais elevada que há, o amor mais elevado que há, a inteligência mais elevada que há, que é o Criador de tudo que é. E agora, Criador é comandado, amor, para mim, desde a concepção, como um bebê no ventre. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. E visualize-se, veja-se como um bebezinho no ventre, desde a concepção. Aliás, desde antes de ser um bebezinho, desde antes de ser um embrião, desde o primeiro encontro do óvulo com o espermatozoide. Perceba-se completamente envolvido por esse amor incondicional, puro e perfeito. E tudo o que você vai sentir agora é esse amor incondicional puro e perfeito. Tudo que aquele bebezinho vai receber agora, no ventre, é esse amor puro e perfeito, completo, pleno, filtrando todo o resto, filtrando os medos, inseguranças, desafios que os nossos pais viveram, que a nossa mãe sentiu. E agora tudo que você vai sentir no ventre, através do cordão umbilical, no útero, é puro amor incondicional, em cada celulinha, em cada tecido, em cada órgão. Seu coraçãozinho batendo, sentindo esse amor incondicional, seu sistema nervoso sendo formado, sentindo esse amor incondicional, sentindo que é seguro nascer, que você é importante, que você está no lugar certo, na família certa, na hora certa, que você é capaz. Pode ser que a nossa live termine assim, de um instante para o outro, tá? Mas eu tô aqui com vocês. E esse amor continua te envolvendo durante toda a gestação e o parto até o presente. Até o presente. Imagine esse amor incondicional puro e perfeito, pleno, te envolvendo durante toda a gestação e o nascimento e até o presente. Isso. E respire profundamente. Na quinta que vem, eu vou falar sobre o Theta Healing e o DNA Básico, que é o curso inicial para quem quer aprender a técnica, tá? A próxima turma de Theta Healing vai ser no dia 30 de julho, online. Em setembro, 11 a 13 de setembro, perdão, 10 a 12 de setembro, vai ser o DNA Básico presencial em Campinas, tá? Então, 30 de julho, DNA Básico online, 10 de setembro, presencial em Campinas. Então, quinta que vem eu vou falar sobre o Theta e o DNA Básico. Na outra quinta eu vou falar sobre o Theta Healing para as crianças, tá? Como a gente pode ajudar as crianças com Theta Healing. Tá bem, amores? Então, fiquem com Deus. Gratidão por estarem aqui, por tornar isso possível. Bênçãos para vocês, para o lar de vocês, para a família de vocês, para o propósito de vocês. E seguimos juntos para fazer a diferença no planeta. Gratidão, um grande abraço, com muita honra. Fiquem com Deus.